Vamos retomar, então, nossas palestras da tarde com o tema Governança em Privacidade e Proteção de Dados, com a Bruna Fabiani da Silva, sócia da Deserve Academy. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui hoje. Depois de 2 anos morando em São Paulo, com operações da Deserve em São Paulo, voltar aqui no meu estado, junto aos líderes de TI, pessoas conhecidas, amigos, novos amigos, é sensacional. Com o nosso time aqui da Deserve Academy, é sensacional, inexplicável esse evento. Mas, antes de começar a falar da governança, ou até mesmo começar a me apresentar, eu gostaria de saber se só tem líderes de TI aqui mesmo, ou se tem DPO na plateia. Olha! Depois de uma Lei Geral de Proteção de Dados ali em vigor há mais de 3 anos, DPOs na plateia e tecnologia da informação já combinam bastante. E tem algum DPO que já estudou no Deserve Academy? Olha! Então, nós temos DPOs faixa pretas, né? DPOs Black Belt. Estudou na Deserve Academy e já está preparado para lidar com todos os processos de privacidade e proteção de dados possíveis. Vocês estão bem? Então, vamos em frente. Pessoal, ao invés de ficar falando dos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, ou até mesmo ficar batendo martelo na multa, que vai de 2% do faturamento a 50 milhões de reais, eu quero trazer aqui hoje, dentro desse tempo, que relativamente é curto, mas aprofundar bastante o tema de governança em privacidade e proteção de dados. Porque tudo que foi comentado aqui hoje, nas outras palestras, se relaciona muito bem com os cuidados dos dados pessoais. Porque somos todos pessoas, porque precisamos treinar as equipes, porque precisamos ajustar os controles, criar processos. Mas qual é a melhor forma de fazer isso e que seja perene? Nós queremos inovar? Nós queremos fazer parte do futuro da tecnologia, usufruir o que há de melhor, mas como fazer isso sem violar a privacidade de dados? Sem ter um passivo ali, esconder um passivo. Sabe quando tu acha que está fazendo tudo certo e quando vê, bum, não contava com isso. O que aconteceu? Violação de dados pessoais. Será que isso pode ser um problema? Convido a uma reflexão. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi vista durante muito tempo como um problema, como muita burocracia, como se fosse algo que travasse os processos, ou ainda que proibisse o tratamento de dados pessoais, que é algo impossível de acontecer. Nós temos uma economia movida a dados. Como que nós vamos proibir o tratamento dos dados pessoais? Sim, nós vamos proibir o tratamento de dados pessoais ilícito. Então, de que forma a gente pode utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados como um benefício, como um diferencial competitivo, como algo que fique dentro dos processos da organização, independente das pessoas, independente dos sistemas, dos terceiros, dos fornecedores. E aí a gente tem que conhecer a governança em privacidade e proteção de dados. Vocês sabiam que muitas empresas que são operadoras de dados, aquelas que tratam os dados em nome de outras organizações, elas podem se utilizar do processo de conformidade com a LGPD para o aumento de receita, utilizar um diferencial competitivo. E eu vou dar um exemplo a partir de clientes que nós temos na consultoria de conformidade da Deserve. Alguns dos nossos clientes são prestadores de serviços, fornecem aplicações, ERP, sistemas que tratam dados pessoais em nome do cliente deles. O meu negócio é B2B, não vai pegar LGPD. É aí que pega, porque se ele não tiver em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que acontece? O cliente dele cancela. Ou até mesmo ele se posiciona no mercado e entende de governança em privacidade e proteção de dados e diz: pode me contratar. Confia em mim que essa empresa vai ter um parceiro que vai ter condições de manter as estruturas de privacidade e proteção de dados adequadas para um relacionamento de longo prazo. E isso nem sempre é percebido, né? Eu não posso pensar, eu vou levar uma multa. É importante considerar esse risco. Mas, mais do que isso, o que impacta o teu negócio, a tua organização? E será que a gente consegue tirar um bom proveito disso, já que a gente não consegue fugir? No Brasil, hoje nós temos 2 tipos de empresas. As que têm um processo de governança em privacidade e proteção de dados, que conseguem demonstrar conformidade, e as que estão fora da lei. Mas como vir para esse universo de realmente conseguir demonstrar conformidade? Organizando os processos através da governança. E eu vou explicar como. Quando tem algum cliente que é auditado, né, que ele precisa prestar contas da conformidade, muitas vezes isso começa numa escala.
Aí isso vai escalando. Ele é auditado, e ele audita seus prestadores de serviços, os seus fornecedores, e se os prestadores de serviços ou fornecedores não estiverem adequados com a LGPD, vem aí uma notícia de cancelamento de contrato. Então, para reduzir o churn, o cancelamento ou as não renovações de contratos com os clientes, é importante se sentir seguro dentro dos seus esforços em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Reforçar, e até também é algo que está listado aqui, a confiança dos clientes. Se o seu negócio tiver pelo menos um desses posicionamentos, você já precisa olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma diferente, de uma forma até mais positiva. A própria questão da segurança da informação. Esse acaba sendo também um dos critérios onde se tem um distanciamento das políticas, dos controles e do entendimento das pessoas. Para a gente conseguir ajustar tudo isso, a gente sabe que os dados pessoais eles estão em conjunto com os dados corporativos. E, muito provavelmente, dentro de um contexto. Né? A gente sempre vai avaliar o tratamento de dados que está dentro de um contexto de tratamento. Né? Aqueles processos operacionais, ou até mesmo os sistemas, os produtos. E, se os dados pessoais estão desprotegidos, provavelmente os ativos corporativos também estão. Até um ponto bem relevante é que, quando tem algum tipo de violação de dados, incidentes de segurança, cada vez mais isso está sendo publicizado. E isso pode ter um impacto direto no seu risco reputacional. Isso também nem sempre é levado em consideração. E aí, quando acontece algum problema, nossa, estamos na mídia, nossa, agora a gente não consegue mais tirar da internet a notícia de que somos violadores de segurança da informação, somos violadores de dados. Como que isso pode ser visto pelos seus acionistas? Imagina as startups, tá? Estão procurando um investidor, encontram uma oportunidade, no momento que ela precisa prestar contas de que ela de que ela tem um desenvolvimento seguro, de que tem um privacy by design, by default ali bem alinhados, não consegue. E aí, será que ela não perde um valor? E se ela já estiver adequada, já nascer adequada, será que não ganha valor ali o negócio dela através da LGPD? E é essa reflexão que eu convido vocês a fazerem. Um outro ponto é ter o posicionamento da marca. Nós temos um cliente que é a Messen Investimentos, é o maior agente autônomo da XP Investimentos aqui no Brasil. E, mais do que isso, eles se posicionaram quando eles queriam ser o maior agente autônomo da XP Investimentos, eles falaram: Bruna, nós queremos ser o maior e o mais seguro. E o que eles fizeram? Incluíram a privacidade e a proteção de dados na visão e na missão. Por quê? Porque a visão era ser o maior agente autônomo da XP Investimentos. Mas, se não tivesse as práticas de privacidade, não iam conseguir chegar nessa estratégia ou nesse objetivo. E eles conseguiram e continuam com o programa de governança em atuação. Por quê? Porque é prestação de contas. A gente precisa prestar contas da conformidade. Enquanto a LGPD estiver em vigor, a gente tem que demonstrar conformidade. E aí, com isso, a Messen vem aí sendo um case de sucesso, não só para a Deserve, mas para a própria XP Investimentos e outros agentes autônomos também. Ponto importante, a questão do compliance. Nós somos íntegros. Bom, mas se tu não respeita os dados dos teus titulares, como é que tu consegue manter a integridade? Como é que tu consegue respeitar as pessoas? Sendo que pessoas, titulares de dados, são os colaboradores, ex-colaboradores, clientes, usuários. É importante ter essa preocupação. Trabalhamos hoje, aqui durante o evento, que as pessoas são um dos melhores ativos. E como é que a gente não vai respeitar os dados delas? Então, esse momento é um momento muito importante para que a gente possa entender. Talvez, para o meu negócio, todos esses critérios não façam sentido. Mas, se um deles fizer, presta atenção que o processo de governança ele merece um tempo bem criterioso para ser envolvido nas estratégias da continuidade de negócios da sua empresa. Ponto importante é o reforço na confiança dos clientes. Ah, mas, de novo, alguém já ouviu falar que a LGPD não ia pegar nas relações B2B? Pode levantar a mão, por favor? Então, isso é um ponto muito importante. Achavam que somente empresas que tinham ali como cliente as pessoas físicas é que a LGPD teria um maior impacto ou um único impacto. E, na verdade, vai bem além disso. Vai muito além. Então, reforçar a confiança dos clientes também pode ser uma estratégia importante para demonstrar conformidade e seguir com as suas operações. Nós somos a Deserve, Segurança da Informação, estamos no mercado há mais de 10 anos. Nós trabalhamos com serviços voltados à continuidade de negócios, à proteção das operações, à proteção dos dados.
E há 5 anos nós começamos a trabalhar também a educação das pessoas. Somos uma empresa já há mais de 5 anos voltada à educação, que é o Deserve Academy, e o Deserve Academy conta com os principais parceiros e certificadores internacionais, que é a Exim, IAPP e Computia. Quem conhece a Exim, IAPP e Computia? Maravilha. Eu vou inventar um treinamento para vocês de LGPD? Eu não. Vou inventar os conceitos de privacidade e proteção de dados? Eu não. O que eu faço? Eu vou me fortalecer junto com certificadores renomados no mercado mundial, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é uma exclusividade do Brasil. Nós temos uma transformação mundial acontecendo em relação a essas regulamentações há mais de 40 anos. E isso, muitas vezes, é assustador quando a gente começa a perceber que a gente vem trabalhando o tema, ou tendo uma legislação há apenas 5 anos. Eu sou a Bruna Fabiane da Silva, muito prazer em conhecer vocês. Vou ficar durante os 3 dias aqui no evento, à disposição para conversar, para que a gente possa discutir, não só sobre o tema, sobre negócios, enfim, nos aproximarmos. Mas sou sócia da Deserve Academy, instrutora dos treinamentos de formação de GPO da Exim há mais de 5 anos. Da IAPP também, dos únicos parceiros que a IAPP tem no Brasil é a Deserve Academy. Para quem não sabe, é a maior associação de privacidade do mundo. Ela é americana. E eu venho ministrando treinamentos também nessa área. Tenho uma formação jurídica, sempre trabalhei com a área da segurança da informação, e venho aí trabalhando fortemente, ajudando as pessoas a terem um melhor entendimento na legislação, mas também as empresas a prestarem contas da conformidade com a LGPD. Esses são alguns dos nossos parceiros da Deserve Academy, parceiros da Deserve Segurança da Informação. É claro que temos grandes fabricantes, optamos desde sempre trabalhar com fabricantes que são líderes no quadrante do Gartner, para que a gente consiga entender a particularidade de cada negócio e garantir a segurança das operações e a tranquilidade do líder de TI também, que a gente acaba contribuindo, né? Embora TI e segurança sejam funções diferentes, na prática, é quem conserta a impressora, é quem, muitas vezes, é o mesmo que cuida da segurança, é o mesmo que também dá uma pitada lá no desenvolvimento, que aí não consegue, muitas vezes, nem fazer, nem desenhar a topologia da rede da empresa, porque está sempre apagando incêndio. Então, calma, a gente consegue ajudar a resolver isso. Esses são alguns dos nossos clientes que estão nesse processo de adequação também. Então, a gente sabe que é uma jornada bem forte de treinamentos, de conscientização, sabendo que treinamento é uma coisa, conscientização é outra. Posso treinar 30 mil pessoas e 10 mil saírem conscientizadas. Então, é bem importante saber que é um processo de melhoria contínua, todas as práticas de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala em governança, é justamente isso. PDCA. Melhoria contínua. Ah, mas eu tenho que me adequar do dia para a noite. Não, nem a lei não te cobra isso. Ah, mas agora a gente tem que sair buscando termo de consentimentos, a gente tem que entender que a gente tem que ter um DPO. Calma, o que é que tu vai fazer primeiro? Quem é que aqui já foi para Tramandaí? Olha, tem gente que não conhece Tramandaí. Ah, não, tem que ir na capital das praias. Vou perguntar de novo, quem é que já foi para Tramandaí? Ah, agora sim. Então, se eu quiser agora sair do evento e ir para Tramandaí, e sair, simplesmente sair, sem um mínimo de planejamento, eu não tenho que pensar, olha, será que eu não tinha que pensar se eu ia ter gasolina o suficiente? Será que teria que ter um pedágio no caminho? Se eu sair em rumo, na melhor da intenção de chegar na praia de Tramandaí, e no fim do dia eu acabar em Sapucaia do Sul, será que eu vou alcançar meu objetivo? Ah, mas a minha intenção era boa. A minha intenção era chegar em Tramandaí, mas o meu resultado foi chegar em Sapucaia. Então, se até para eu sair daqui do evento e ir para a praia, eu tenho que ter um mínimo de planejamento, por que com a LGPD as pessoas estão saindo fazendo? Não estão se preparando? Não estão buscando conhecimento? Estão achando assim, a gente já tem um jurídico aqui, e o jurídico, gente, eu nunca vi na graduação de Direito e Segurança da Informação. Ou então jogam lá para a TI, porque é dados, né? E a TI pensa, bom, eu já abraço tudo mesmo, né? Acho que é comigo esse negócio. E aí, quando percebe que é bem mais profundo, já passou muito tempo. E as equipes já ficam mais calejadas, e aí a alta direção, muitas vezes, não compra o processo, quer fazer só um pouquinho, gasta dinheiro, e o pior dinheiro gasto é aquele que tu tem que gastar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e muitas vezes não aprende, e quando acontece um incidente, algum tipo de violação, o dinheiro aparece. Ah, mas se eu tivesse entendido antes, eu teria feito. Gente, Lei Geral de Proteção de Dados vai muito além da lei. Eu trouxe alguns exemplares do nosso livro. Esse livro foi composto pelo nosso time.
também de operações que trabalham no processo de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que também são instrutores do DSERV Academy, tanto eu quanto a professora Ana Vitória, que é minha sócia também. Escrevemos com bastante carinho, o Tiago Volpe também, advogado, que trabalhou por bastante tempo no nosso time, e nós conseguimos, de uma maneira bem objetiva, demonstrar que a LGPD não é só ler os artigos da lei, e também não é lá só trabalhar nos controles. Então, também não é uma questão de gosto. Eu gosto de fazer primeiro os controles, é uma questão de processo. É uma questão de processo, e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a LGPD não vai pegar. Tem alguém ainda aqui com esse pensamento? E as empresas de vocês? Tem alguém dentro da empresa de vocês com esse pensamento de que a LGPD não vai pegar? Graças a Deus. São novos tempos, então, para a privacidade e proteção de dados. Porque só no judiciário, mais de 14 mil decisões já envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o judiciário não está preparado. Mas com base no que tu está dizendo isso? O judiciário está se preparando, sim. Bruna, mas tu falou que tu não ia falar da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas vou trazer alguns números para vocês. Até 2023, 913 petições de titulares dos dados chegaram até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o titular ele ainda não tomou conhecimento. Espera ter uma notícia forte no Fantástico para o titular dos dados saber que ele tem o direito a ser exercido e que ainda envolve reparação de danos. Quero ver se não vai aumentar esse número. Outro ponto. A NPD recebeu denúncias, e aí denúncias envolvendo a LGPD. Agora, conta para mim, quem é que pode te denunciar? O teu concorrente pode te denunciar? O teu ex-colaborador pode te denunciar? Quem é que vai fazer essa denúncia? Tu tem controle sobre esse risco das denúncias? Mas ainda assim, esse número é muito baixo. Então, vamos a mais algumas informações. E aí, aqui, os incidentes que são reportados para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando acontece um incidente de segurança, que pode causar risco ou dano relevante para as organizações, tem que fazer aquela comunicação para a NPD. Mas daí eu vou estar dando um tiro no meu próprio pé. Gente, boa fé. Se acontecer um incidente de segurança que pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados, e tem uma legislação que diz que tu tem que comunicar, talvez tu tenha aumentado o teu problema não comunicando. Mas, pasmem, olha só, os tipos de reportes que a NPD vem recebendo é através também de situações envolvendo segurança da informação. É onde a tríade CID chora e a alta direção não vê. Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade deixa de ser uma bobagem a partir do momento que já tem um processo correndo lá na NPD. Mas a NPD ainda está muito devagar. Bom, gente, sabe por quê? Porque tem muita gente quieta. 352 comunicações de incidentes chegaram até a NPD até dezembro de 2023. Tem muita gente quieta. Talvez tenha muita gente quieta aqui nessa plateia que não reportou um incidente de segurança que deveria, ou no formato que deveria. Mas, gente, cuidado, porque para que vocês possam dormir mais tranquilos, é bom seguir as boas práticas. Se tem uma legislação que diz que tem que reportar, tem que reportar. Mas vamos lá. Saindo um pouco dessa esfera dos números, agora sim, accountability, prestação de contas. Trazer evidências. Mas eu acredito que eu esteja fazendo tudo certo. Consegue evidenciar? Se eu não consigo evidenciar, significa que eu não consigo fazer. Ou que eu não consigo ter as boas práticas ali aplicadas. Mas a gente tem que inserir a privacidade e a proteção de dados na cultura da organização. Gente, cultura da organização, será que é responsabilidade da TI melhorar a cultura da organização, privacidade e proteção de dados? Ou é fazendo como a Messi Investimentos fez, atrelando na visão, na missão e trazendo a alta direção para dizer, a partir de agora, todas as nossas metas também envolvem os cronogramas do processo de governança em privacidade e proteção de dados. A TI, claro que tem suas responsabilidades, mas não é só a TI que faz aí a conformidade da LGPD acontecer. E muito menos trabalhar a cultura, porque senão já tinha feito há muito tempo. Abre chamado lá para formatar ou para me ajudar a recuperar a senha. Mas eu não quero abrir chamado. Abre chamado. Mas eu não quero abrir chamado. Puxa, o Cristiano da TI é um grosso. Então, assim, se é para a questão da TI mudar a cultura, já teria mudado há bastante tempo. Se o Cristiano da TI está aí, me desculpa, só foi um exemplo. Gente, então, como que a gente consegue fazer? Se para ir até Tramandaí eu preciso me planejar o processo de conformidade com a LGPD, eu também preciso. E aí eu começo como? Numa fase de preparação. Bruna, mas de onde tu tirou isso? Da formação de DPO-Exim? Da formação de CDPO da EPP? Eu não vou inventar um modo de fazer, eu vou entender quais são os melhores frameworks que existem no mercado e eu vou entender como que eu vou ajustar e integrar
ele aos processos das organizações. Então, eu vou preparar a minha empresa para a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados. É aqui que eu trabalho as políticas, os avisos de privacidade, pelo menos a descrição desses avisos, a política da segurança da informação, o plano de treinamentos. Por que as pessoas estão fazendo assim? Vamos fazer um treinamento na empresa. Faço uma vez, depois nunca mais faço. Porque não fez um plano de treinamentos em privacidade e proteção de dados. E se não fez um plano de treinamentos em privacidade e proteção de dados, vai acontecer uma vez, vai acontecer 2 no máximo, e o processo vai se perder, porque não foi planejado. Então, planos de treinamentos em privacidade e proteção de dados é para garantir isso, que, de acordo com os cargos e funções de cada pessoa que manipula dados pessoais no dia a dia, tenham ali um nível de conhecimento importante, interessante e alto para as suas operações diárias. Então, isso significa que eu não vou sair fazendo formação de GPO para todos da organização, mas eu preciso estudar o que elas manipulam de dados no dia a dia e direcionar o processo a esse plano, e fazer com que ele rode de forma também contínua. No momento de preparação, é onde eu crio um comitê de privacidade. E quem é que vai fazer parte desse comitê? Os stakeholders. Quem são os stakeholders? As partes interessadas, que são os gestores das áreas. Mas a fulana do marketing disse que não tem tempo. Tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque não está na visão e na missão da empresa privacidade e proteção de dados. Senão, não teria opção. Mas o diretor comercial falou que ele não consegue trabalhar no mapeamento de processos e nem fazer parte do comitê porque ele tem que bater meta. Vai bater meta, vai mapear os processos e vai participar do comitê. Gestão de tempo. É uma nova realidade. Vamos ter que fazer isso. Mas então ele também não tem tempo para fazer os treinamentos da empresa. Então ele também não tem tempo para estar naquela posição. Está no cargo errado. A gente já deveria estar bem atualizado disso. Então, aqui, o comitê ele é formado pelos diretores, pelos gestores das áreas. Aquelas pessoas que, na prática, podem mudar os processos operacionais, ou até mesmo trazer novos processos, criar novos produtos que vão envolver tratamento de dados. Então, um comitê com responsabilidade e comprometimento ao cronograma. Cronograma do quê? De seguir com um programa de governança, no que couber ali alguma tarefa para que o processo não atrase ou não se perca. Mais um ponto importante, a questão do DPO. Nomeamos aqui um DPO, fulano. O Cristiano da TI vai ser DPO. Então, se o Cristiano da TI vai ser o DPO, que apoio ele vai ter? Ele vai ser treinado para isso? Quais são as atribuições dele? Ele vai ser DPO e também líder de TI. Será que isso é possível? Eu vou trazer essa adequação assim, terceirizando o DPO. Vou contratar um escritório de advocacia que vai fazer o DPO como serviço, e ele disse que em 2 horas por mês ele resolve o meu problema. Será? É porque eu nem sei qual é o meu problema. Eu estou naquela fase até boa, né? Eu nem sei ainda o que eu não sei. Mas, gente, é assim, DPO, Data Protection Officer, o encarregado de dados, ele tem que ter apoios. Será que ele não precisa de uma equipe? Será que ele não precisa de processos? Será que ele não precisa de pessoas, de recursos para conseguir cumprir com essas atribuições? Precisa. Né? Mas o que acontece? A empresa desconhece. Então, também é importante buscar por conhecimento especializado. Outro ponto interessante é organizar os processos de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é organizar? Eu já me preparei, mas agora eu preciso organizar. Eu também vou entender quais são os modelos de contratos que eu tenho e executar um plano para mapear todos os processos na organização, para entender o fluxo de dados, os pontos de coleta, qual é a finalidade, com quem que eu compartilho os dados, o tempo de armazenamento, o processo de eliminação. Tudo isso tem que estar mapeado, tem que estar registrado. E para que eu possa mapear e registrar isso, eu dependo de quem? Dos gestores das áreas. Mas aqui eu tenho só os produtos. Vou mapear os produtos, aplicação, desenvolvimento, vou trazer isso também. E quem vai fazer? Os gestores das áreas vão fazer. Mas eu quero contar com uma consultoria especializada, vai te ajudar, vai apoiar. Mas quem sabe do processo é o gestor da área. Quem pode mudar o processo é o gestor da área. Quem vai também trazer inovações são os gestores das áreas. Então, no fim das contas, se a empresa não quiser depender sempre de uma consultoria para continuar trabalhando, é importante ela inserir isso na cultura da organização através dessas boas práticas. Ponto importante também, fazer um gap assessment. Mas do quê? Quando se fala em segurança da informação, é importante a gente contar com padrões internacionais. ISO 27001 e a 27701, que é um padrão internacional de segurança da informação com a extensão de privacidade. Aí, sabe o que perguntam? Não tem como fazer só a extensão? Eu disse, não, então, assim, é algo que acaba sendo um pensamento que a gente não sabe até o quanto que é um desentendimento
né? Ou enquanto é a vontade de... Sabe aquela vontade de fazer só um pouquinho? Vamos fazer, mas eu vou fazer só um pouquinho. Só a fachada. Vamos aqui organizar só a fachada. É melhor não fazer. Mas, quando contar com um padrão de segurança internacional, é importante levar em consideração todo o padrão, né? Não só a extensão. Um ponto importante é saber, Bruna, será que esse é o melhor processo, ou o melhor meio de cuidar da segurança da informação? Bom, não é somente o que a Bruna pensa, o que a Bruna acha, o que a DSERV entende, né? É justamente o que a NPD vai entender, o que o teu cliente vai entender quando fizer um processo de due diligence e ele entender que tu tem que estar dentro do risco dele para continuar, para te contratar, para fazer a prestação de serviços. Então, não é o que a gente acha que tem que ser, é o que realmente a gente consiga prestar contas de uma maneira bem otimizada. E Gap Assessment é justamente entender o que dos processos de tratamento dos dados a gente consegue identificar o que precisa ser ajustado, o que tem gap, o que ainda está em não compliance. E, com isso, vai nascer um relatório, né? Um relatório tanto de conformidade na área da segurança da informação, quanto um relatório de conformidade com os aspectos ali jurídicos, né? É importante avaliar os contratos, verificar os modelos de contratos que a empresa tem e trabalhar essas implementações. A implementação também não é sair fazendo. Então, é importante organizar de que forma, o que é prioritário, o que tem de prioridade, o que é mais importante agora de executar e que esteja dentro dos esforços da organização. Porque, se eu pego o carro aqui e vou para Tramandaí e me falta gasolina no meio do caminho, acabo tendo um problema ainda maior do que se eu não tivesse saído daqui em direção ao litoral. E aí, a grande questão é saber se a empresa ela realmente quer buscar agora empregar todos os seus recursos, todo o seu tempo, todo o direcionamento na conformidade com a legislação, e amanhã não ter receita mais, né, não ter vendas, ou se ela realmente vai entender o quanto que ela vai organizar para que ela consiga fazer isso aos poucos. E isso é muito importante. Alguém já passou por auditoria da Microsoft aqui? É mais fácil fazer no seu próprio tempo e licenciando corretamente, ou quando já tem o prazo ali da auditoria correndo? Pega a nota fiscal, não sei onde é que está a nota fiscal, isso estava com fulano que trabalhou aqui, liga para o fulano que trabalhou aqui, que já está numa outra empresa, aí o fulano diz assim, não trabalho mais aí, não sei onde está. E aí, o que no fim acontece? Tem que pagar. Pagar o quê? 2, 3 vezes mais do que se tivesse feito aos poucos. Conformidade com a LGPD é isso, gente. Assim como a Microsoft tem as regras dela, nós estamos hoje diante de uma legislação que está em vigor e que vai facilitar, inclusive, a nossa inovação, nossa continuidade de negócios. E é importante a gente ter estratégias para ir fazendo isso aos poucos, do que estar ali com um prazo correndo para ter que trabalhar várias frentes e, muitas vezes, se descapitalizar num momento que não era propício para isso. Outro ponto importante, e ainda dentro da implementação, cabe a implementação dos treinamentos e dos processos de conscientização. Treinamento é uma coisa, conscientização é outra. Por isso, o ciclo de PDCA, melhoria contínua. Eu vou treinar, eu vou repetir. Mas eu treinei e parece que ninguém entendeu. Treinou errado, de repente, falou errado com o pessoal. Então, não desistir do processo. Por quê? Porque é importante para ter as operações mais seguras. Outro ponto importante é manter a governança, que é a sustentabilidade disso tudo. Então, quem está ignorando o treinamento, quem está ignorando mapear o processo, quem está ignorando ter um comitê, quem está ignorando fazer com que os gestores das áreas participem da adequação, está ignorando que a sustentação aconteça, que é manter a mesma conformidade, não admitir o retrabalho. Não admitam o retrabalho. Então, preparem, organizem, implementem e gerenciem, mantenham o que foi feito. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. De vez em quando eu vou lá no quarto, dou uma geral e digo, mantenha. Mas sabe o que acontecia? Desarrumava. Agora eu digo, vamos lá, vamos arrumar esse quarto. Agora mantenham. E aí eles começaram a manter. Por quê? Porque eles participaram do processo. E isso é muito interessante, porque acontece também nas empresas. Sustentação. Privacy by design by default. O que é isso, Bruna? A privacidade de dados, desde o início da concepção de qualquer produto, projeto ou serviço que envolva tratamento de dados pessoais. Mas como é que o tratamento de dados já vai nascer em conformidade com a LGPD? Gente, isso aqui não vai acontecer assim, pronto. A partir de amanhã, todos os processos estão adequados. Isso aqui é estratégia. Primeiro, nós vamos adequar o setor comercial, depois nós vamos adequar o setor de TI, depois nós vamos adequar o setor jurídico, depois a gente vai adequar o setor de inovação. Os processos, as áreas, chegam no Privacy by Design by Default em momentos diferentes. Então, muito cuidado, não subestimem isso. A legislação já está em vigor e a legislação não vai ser cobrada no dia da fiscalização. Ela vai ser cobrada a partir do momento que ela entrou em vigor. E aí, isso também é importante considerar. E isso
a gente só vai ter realmente um processo cíclico, contínuo, com as avaliações. A gente tem que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados não veio passar uma borracha em todo o regulamento, em todas as legislações, em todo o ordenamento jurídico. Então, com isso, eu também tenho que considerar os regulamentos que incidem no negócio, as legislações que incidem no negócio. Nós temos vários hospitais que atendemos que têm uma regulamentação muito específica da área da saúde. Eu não posso ignorar isso. O setor financeiro, eu não posso ignorar as regras do Bacen. Eu não posso sair fazendo a conformidade LGPD, porque senão eu estou saindo ali violando outras legislações. Então, é bem importante avaliar também, considerar as auditorias periódicas, mas a auditoria só é feita depois que foi realmente implementado, para ver se houve alguma mudança na legislação, para ver se houve alguma mudança nas estratégias do negócio, para ver se teve alguma mudança, inclusive no time, nas operações, e aí, com isso, garantir um novo relatório, e agora a notícia, que talvez vocês saibam e tenham que divulgar, isso é enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados estiver em vigor. Você pode começar hoje, mas isso vai ser um processo contínuo. E aí comece estruturado, alinhando as práticas de privacidade e proteção de dados, alinhadas com as estratégias da organização. Pontos importantes. Gerenciamento desses processos. O que pode nos apoiar para uma melhor efetividade da conformidade com a LGPD? A metodologia ágil de processos, porque eu vou ter que envolver muitas pessoas, eu vou ter que envolver muitos times. Tem alguém na área jurídica aqui na plateia? O evento não é voltado à liderança de TI? Tivemos que conversar. TI e jurídico conversando. Eu adorei, né? Sempre na área da segurança, estudando direito, mas agora a gente tem que ter uma integração. E como a gente vai ajustar as agendas? Como que a gente não vai comprometer realmente o objetivo ali do setor? Porque nenhuma atividade fim é conformidade com a LGPD. Interagindo e gerenciando o tempo, gerenciando o processo. Então, assim, pessoal, eu recomendo fortemente que também, se tiver alguma dificuldade, alguma objeção no gerenciamento desses processos, seja considerado entender qual é o ponto de dificuldade que se tem e buscar por um conhecimento. Porque, assim, práticas, treinamentos, eles existem. A gente tem que descobrir que tem, fazer lá um treinamento, um curso, entender o que é que foi feito e aí partir para uma implementação. A gente tem a nossa parte, mas a gente não precisa criar tudo do zero. Então, para gerenciar os processos de conformidade, até mesmo se tem alguém aqui na plateia que é um consultor de conformidade com a LGPD, é importante garantir o gerenciamento desses processos, porque eu também quero escalar o meu negócio. Se eu sou um consultor, hoje muitos alunos da Serve Academy são advogados, muitos alunos também trazem sua própria consultoria, criam sua consultoria. E se eu quero ter mais clientes na minha esteira de entregas em conformidade com a LGPD, eu tenho que considerar o quê? Um bom gerenciamento de processos. E isso é muito importante. E como que eu vou entender isso? Vou me apoiar no que já existe. Treinamentos voltados a Scrum, Kanban, DevOps, tudo isso apoia a formação importante desse processo de adequação. E aí eu quero contar para vocês. Houve o primeiro órgão público que foi sancionado pela ANPD, ele é nosso aluno. E ele dizia, realmente, as pessoas não acreditavam que o órgão público também ia ser cobrado. E foi. E ele veio, fez o treinamento, faz a formação conosco, fez o treinamento conosco, e dividiu várias situações que, inclusive, afetaram, muitas vezes, até a crise de ansiedade. Gente do céu, não acredito. É uma lei dentro do teu trabalho. Né? Tu tem que saber gerenciar isso. Mas por que tu leva para o emocional? Porque talvez não tenha conhecimento das ferramentas corretas. E isso é muito importante. E aí tem aquela situação de terceirizar. Né? Eu vou contratar um sistema para gerenciar os processos de conformidade de LGPD. Ou para trazer a conformidade. Um sistema, o que ele vai fazer? Automatizar os processos. Ele não vai te trazer a responsabilidade de entendimento, de capacitação de pessoas, de tomadas de decisões. E se tu sair com essa visão de que primeiro tu tem que contratar um sistema, está queimando dinheiro também. Por quê? Porque a lei não disse contrate um sistema, mas ela disse mantenha suas operações. Agora, se tiver que contratar um sistema, contrate um sistema, porque ele vai te facilitar também. Nós trabalhamos com alguns fornecedores, a gente trabalhou muito tempo com a OneTrust, agora a gente trabalha bem forte com o Prively, que também é de uma empresa de segurança da informação, que é a Tivity, e não são todos os clientes que utilizam essa solução, mas aqueles que realmente precisam, automatizam seus processos e facilitam isso. Mas aí eles já fazem em conjunto, contrata consultoria, treina as pessoas? Não, com estrutura, se prepara. Então, um processo de governança, ele ajuda também nas tomadas de decisões. Gente, contar com métricas é extremamente importante.
é saber avaliar o grau de maturidade. Mas não é assim, eu acredito que está tudo certo. Chama ali a fulana do jurídico que ela vai conseguir auditar o meu processo. Não, é contar com padrões internacionais. Então, existem métricas internacionais que cuidam também da prática do grau de maturidade da empresa em relação à privacidade e proteção de dados, que é bem importante considerar. Não pode ser adequado só para mim, ou dentro do que eu acredito que seja. A gente tem que fazer o processo de adequação para que ele seja em conformidade com qualquer parte interessada no processo. Seja um auditor, seja o titular de dados, seja aquele teu cliente, seja teu colaborador, seja uma autoridade nacional de proteção de dados, independente do órgão fiscalizador, tem que estar adequado e eles têm que entender que aquelas foram as boas práticas. Mas, Bruna, eu fiz tudo, e mesmo assim eu fui multado, ou tive uma infração. Bom, mas se tu fez tudo correto, realmente nós vamos conseguir te dizer que tu vai conseguir demonstrar a boa-fé. E aí vai ser mais fácil. E, gente, uma coisa é uma coisa. Direitos dos titulares dos dados sempre serão preservados, respeitados, e eles podem exercer. Mas o titular dos dados ele não ganhou superpoderes. Agora, o titular dos dados ele é todo poderosão, ele vai lá e vai mandar na tua gestão. Ele vai lá e vai dizer, apaga os meus dados, e tu vai sair apagando. Não. Titular de dados, ele vai ter os seus direitos, ele vai ser respeitado, mas não suas vontades. Às vezes, os direitos e as vontades combinam. Às vezes, não. Eu estou com vontade de pedir a eliminação dos meus dados pessoais e eu preciso que seja feito. Talvez a empresa não elimine os dados daquele titular de dados, respeitando os direitos dele. Por quê? Porque ela precisa manter, porque tem uma legislação que define que ela tem que manter aquelas informações para aquela finalidade durante 5 anos, 3 anos. Aí eu convido vocês a fazer um exercício. Se hoje um titular de dados entra em contato com vocês, e aí ele solicita a revogação do consentimento dele, e aí vocês avaliam, realmente, nós temos aqui o tratamento de dados da Bruna, nós realmente podemos eliminar os dados. Não tem nenhuma lei que manda armazenar os dados dela, também não vou usar isso para exercício regular de direitos, vamos revogar o consentimento dela. E aí formalizam lá. Revogamos o seu consentimento, dona Bruna, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vocês se dão conta que, gente, não foi pelo consentimento que esse tratamento de dados ele ingressou na empresa. Era legítimo interesse, era execução de contrato no qual o titular era parte. E aí o que vocês fizeram? Deram evidência de que era o consentimento mesmo, que vocês revogaram, mas não tem evidência de que os requisitos de validade para que o tratamento de dados acontecessem de acordo com o consentimento comprovado, porque não foi, era outra base legal. E aí um titular, muitas vezes, que não conhece muito bem a LGPD, ele se depara diretamente com empresas que também não conhecem muito bem a LGPD, e aí começa uma grande confusão. Então, muito cuidado com isso, e eu quero fazer aqui alguns avisos que eu considero utilidade pública. Consentimento não é a única base legal. Imagina depender da vontade, da livre vontade do titular dos dados para que eu consiga tratar os dados dele na organização. Existem outras bases legais, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu mapear os processos das áreas, que já deveriam estar mapeados, mas tudo bem, ninguém tem tempo para isso. A desculpa existe. Mas entender de verdade qual é a finalidade para que a gente possa entender qual é a base legal correta. Se for o consentimento, vamos cuidar com os requisitos de validade que existem. Mas, se não for o consentimento, não tem por que utilizar essa base legal. Outro ponto. LGPD não é responsabilidade exclusiva da TI. Ufa! Para todos os líderes de TI que estão aqui. Embora a TI tenha um papel muito importante, muito relevante nos controles, nos ajustes, mas não é uma responsabilidade exclusiva. Bem como não adianta largar isso na mão do jurídico e saber que segurança da informação ela é distante, né? Deveria ser distante das funções da segurança da informação, mas que cada vez mais as áreas vão ter que trabalhar de forma conjunta, com um único objetivo, a conformidade da LGPD. E um ponto importante, gente, isso aqui é para a empresa. Agora tem que fazer isso para a empresa. Gente, se é uma lei que entrou em vigor, que incide nas empresas públicas e privadas. Nem o concurso público vai te salvar dessa. Tem que saber. É uma questão de carreira, é uma questão de atualização. Vocês acham que privacidade não é um dos fundamentos ali da inteligência artificial? Ética? É. Então, tem que saber. Não é para a organização,
não é para a empresa, é para ti. A não ser que, quando tu saia da empresa, tu pega todo o teu conhecimento e coloca na lata do lixo e diz assim, tchau, pessoal, abandona. É impossível. Então, se a tua empresa não está se movimentando, movimente-se você. Isso é bem importante. Ah, mas com quem que eu conto? Com a Deserve. Com a Deserve Segurança da Informação para a tua empresa e com a Deserve Academy para a sua formação profissional. Né? Nós vamos conseguir te dizer que você pode ser ali um faixa branca, né? nas artes da privacidade e proteção de dados, e sair um DPO Black Belt, faixa preta, para que você possa lidar com todas as situações de privacidade e proteção de dados e garantir ainda a continuidade das operações do teu negócio, da empresa onde tu trabalha. Porque é importante utilizar de todos esses problemas para prosperar. E a gente só vai prosperar se a gente tiver conhecimento para isso. Não adianta sair fazendo. E sim, a gente tem que se organizar para que a gente possa ter uma certeza nas operações que a gente não está queimando dinheiro, desgastando as pessoas, ou até mesmo causando aí prejuízos aos indivíduos. Gente, muito obrigada do fundo do meu coração. E vamos em frente, que tem muito assunto ainda, e um presente para vocês, que é um nosso sorteio. Eu vou trazer aqui a diretora executiva da Exim. Para quem não sabe, a Exim é o maior certificador em privacidade, proteção de dados, TI, DevOps. E a Exim está presente em mais de 120 países. E nós somos os pioneiros no Rio Grande do Sul, na verdade, no sul do país, há mais de 5 anos em trabalhando com privacidade e proteção de dados. Temos outros treinamentos também muito bacanas. E eu vou trazer a Milena, que, se não fosse ela, a Deserve Academy não existiria. Gente, subir ao palco assim é tudo, né? Já entra no elogio. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu estava dando risada lá no início, quando você falou assim, quem já ouviu falar do Exim? Eu falei, pelo menos umas 30 e poucas pessoas têm que falar isso hoje, porque estava lá na nossa salinha da rodada de negócios, né? E todo mundo passou pela mesa. O que a Bruna falou é muito sério, né? A gente tem um trabalho de longa data, eu estou já há 15 anos na operação do Exim no Brasil, e eu acompanhei toda a evolução do portfólio. Então, uma empresa que, quando eu comecei a trabalhar no Exim, a gente tinha praticamente o produto que era o Aitio na época, na parte de gestão de serviços de TI. Era a única coisa que estava no Brasil. E eu olhava o portfólio lá fora e falava, meu Deus, a gente precisa fazer mais, tem muita coisa boa. E começamos um trabalho de localização, de trazer os programas, desenvolver os parceiros de treinamento, para que chegasse a capacitação e, no final da capacitação, o profissional estivesse pronto para prestar o exame internacional. E, nesse caminho todo, a gente foi na evolução do portfólio, já tinha segurança da informação, quando lá fora, em 2016, começou a história do GDPR, já entrando, o regulamento já entrando em operação. Eu falei, eu vou levar esse negócio para o Brasil. E o pessoal, no começo, falava assim, você está louca, Milena, mas é regulamento europeu, o que você quer trazer isso para o Brasil? E eu sempre falo que a gente precisa achar os malucos que sonham os nossos sonhos junto com a gente, né? Então, alguns parceiros abraçaram essa causa lá no começo. A Deserve foi uma delas, então foi muito legal. Hoje a Deserve é um super parceiro, tem vários treinamentos, né? Então a Bruna falou de alguns. E interessante como a gente vê a correlação dos programas, dos produtos, né? Então, não é só privacidade, não é só segurança da informação. A gente tem muita gente que fez uma trilha inteira do DPO e está olhando e falando, não, eu preciso buscar agilidade, porque eu preciso levar isso de uma outra forma para a organização. Então, o programa, né, que o Exim traz, ele é muito integrado, o portfólio ele vai se conectando. E aí a gente resolveu, dentro dessa parceria, fazer um sorteio para vocês. Lá fora vai ficar, inclusive, amanhã também. Esse código é o mesmo que está lá fora no banner, para vocês se cadastrarem. Então, quem se cadastrar estará dando consentimento, inclusive, para as duas empresas, porque a gente está fazendo um sorteio a 4 mãos aqui, tá? Então, a Deserve vai fazer o sorteio de vagas de treinamento. Quer falar o que vocês estão sorteando? Treinamentos, nossos livros também. E, por favor, escaneiem o código e nos procurem. Nós estamos rente ao stand da PUC ali, onde vocês podem encontrar o QR Code. E nós estaremos no evento nos 3 dias e contem conosco. Obrigada, Milena. E vai ter o sorteio do Exim. Então, vai ter uma prova também. O ganhador pode escolher a prova que quiser. Eu não quis fechar o produto, porque, de repente, eu já fiz 2 módulos, está faltando o terceiro. Então, a gente vai deixar em aberto. Quem ganhar, escolhe o que quer fazer, tá bom? Esse sorteio vai ser feito quando? Quer dar as informações para o pessoal se organizar? Sim, na segunda-feira. E aí tem ali nos regulamentos, nos requisitos. Se precisar de alguma informação, também estou à disposição. Fechado. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente.